Muito boa tarde, estamos de volta com mais um programa Coisas no Cotidiano. Hoje é edição especial, estamos com dois ilustríssimos convidados aqui para falar do tema a música em nossas vidas. Participação de Zé Lúcio e Alan Paixão. O Zé Lúcio, odontólogo, dentista também, músico, palestrante e conhecido como o grande pequeno homem. O Alan Paixão é empresário, design da agência Voz Propaganda, músico, palestrante, que mais, Alan? E pedidor de desculpa. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos, obrigado pela participação. Prazer estar com você aqui, Carvalho. É a primeira vez que o nosso programa recebe dois convidados. Você já pode enviar suas dúvidas, perguntas, sugestões para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou diretamente para o telefone fixo aqui direto no nosso estúdio no 643014-4009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como de praxe, nós vamos ter que jogar aqui no Carocoro para ver quem faz a oração inicial. Alan? Olha só, que voz mais maravilhosa. O maior prazer. Então vamos elevar o nosso pensamento. Convido você em casa, que está nos assistindo, ou aonde for que você esteja, que também se sentir à vontade, feche seus olhos para que a gente possa conectar com a nossa intimidade, que automaticamente estamos conectados com Jesus, com nosso Pai Maior. Querido Mestre Jesus, somos gratos e felizes por estarmos aqui hoje, batendo esse papo, e também, Senhor, por termos a oportunidade da saúde, da perfeição do nosso corpo físico e a oportunidade do trabalho. Queremos pedir, Senhor, para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nós e que estão, por algum motivo, por algum compromisso, passando por momentos difíceis, seja de provas, de expiação, ou por algum motivo que só cada um de nós e o Senhor sabe. Então, Mestre querido, vibramos por esses irmãos, pedimos pela paz no mundo, pedimos pela sabedoria de entender esse momento e por hilar a nossa alma para que assim possamos ser pessoas melhores, que é o objetivo de estarmos aqui encarnados. Certo do teu amparo, temos a certeza que esse programa e esse bate-papo vai ser engrandecedor, principalmente para nós que estamos aqui, que não temos nenhuma intenção de ensinar e sim de aprender nesse desafio. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. O médico e músico da Silveira escreve: desde a antiguidade, a música, assim como a dor, foi utilizada para a cura. Antigas civilizações da Grécia, Egito, Índia e China já tinham ciência sobre o valor terapêutico de ambas, a ponto dos enfermos serem tratados em templos e não em hospitais. O fato de sermos seres espirituais nos torna altamente suscetíveis ao nosso cotidiano, a efeito de influências vibratórias tanto positivas quanto negativas, embora nem sempre estejamos conscientes disso. Essa vibração atinge especialmente nosso centro de força, ou seja, os centros de atividade para recepção, assimilação e transmissão de energias vitais de que somos possuidores. Dessa maneira, podemos nos beneficiar espiritualmente de uma energia positiva gerada por uma música que nos agrade, como também podemos nos desequilibrar espiritualmente frente a uma energia negativa produzida por uma música não afinada com os nossos gostos ou com a nossa natureza evolutiva espiritual. A questão 251 do Livro dos Espíritos, em sua resposta, esclarece de forma inquestionável a importância que tem a música para os espíritos. Compara a música celestial com a música terrena, dizendo que uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia.
Isso significa que o nível musical do plano espiritual está muito além do que a música terrena nos oferece. Chama atenção para o fato de que espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ser dado ainda compreenderem outras mais sublimes, numa alusão ao fato de que a busca de uma música saudável é caminho para a elevação do espírito. Termina, por fim, fazendo referência sobre a importância da música para o espírito, quando diz que a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles desenvolvidas as qualidades sensitivas. Em nosso lar, André Luiz, nas páginas 67 e 68, faz uma referência sobre a importância da música nos trabalhos da vida espiritual. Em plena via pública, ouviam-se tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Finalizando, merece citação um trecho do artigo Música e Espiritismo, de João Marcelo Gonçalves Coelho, publicado na revista Mensageiro, no qual o autor enfatiza a importância da música na criação de uma ambiência entre dois planos, terrestre e espiritual. Escrevendo: a música, desde que sublime, é prece que enleva e enobrece o espírito eterno que todos somos, permitindo-nos entrar em estreita comunhão com os planos superiores da expressão espiritual. Portanto, para que o corpo e o espírito se mantenham em pleno equilíbrio, ao lado da higiene física e mental e da alimentação e hábitos saudáveis, a rotina de audição de uma música que nos induz à calma e ao prazer deve ser cultivada para que sejam alcançados os objetivos harmônicos que desejamos manter em nossa trajetória terrestre. Bacana, hein? Zezão, Muito interessante. fala para nós da sua relação com a música. Bom, minha relação na música teve início... Fala mais perto no microfone, por favor. Mais ou menos aos 9 anos de idade, em que nós trabalhávamos com meu pai numa oficina de joia. Eu era ourives. Oh. E aí, eram muitos jovens que trabalhavam lá, e eu tive o contato com uma mulher chamada Teresa Grow, e ela tinha um filho que cantava muito bem, que é o Manuel Pedro, né? O Mané, de Igarapava, e ele cantava muito bem. E ele ela chamou para a gente fazer uma bandinha. Eu falei assim: mas eu não toco nada. Aí ela falou assim: não, mas eu vou arrumar um professor de música para você. Aí eu comecei a estudar violão, aos 9 anos, e logo em seguida a gente já montou uma banda de música, e essa bandinha tocava sem cobrar nada, a princípio. Depois nós começamos a cobrar, e toda a renda era revertida para uma sopa que tinha na mansão do vovô, na cidade de Igarapava, que era a sede social do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor. Então, meu começo foi aí, sabe? Aos 9 anos, e nunca parou, né? Até hoje. Que nunca parou até hoje. E você, Alan? Eu recebi a influência do meu pai, né? Ele sempre, desde que eu me entendo por gente, eu via ele com um violão, arranhando alguma coisa ali, cantando com outras pessoas, né? Fazendo algumas duplas sertanejas e tal. E eu acho que isso ficou no meu inconsciente. E com 12 anos de idade, eu falei para ele: pai, eu quero aprender a tocar violão. Aí ele falou: tá bom. E seu pai é músico até hoje, né? Ele toca uma violinha e tal. E aí ele falou: tudo bem, filho. Na outra semana ele falou: vamos ali. Aí eu fui lá, e ele foi lá e comprou o meu primeiro violão, que está pendurado até hoje lá na parede da minha casa. E aí eu só tive o violão ali naquele período, né? E aí o tempo passou, depois de jovem, já com os meus
talvez aí 16 anos, 17 anos, como uma ferramenta para eu poder me enturmar melhor, eu aprendi a tocar violão sozinho. Antigamente tinha as revistinhas, né? Revelando a idade aqui, né? Tinha as revistinhas que hoje você entra lá no Cifra Club, tem tudo lá, né? Inclusive vídeo te ensinando a tocar. Naquela época não tinha nada disso. Eu via mais ou menos como fazia ali e aprendi, né? Assim, né? Na intuição e eu vendo meu pai tocar e olhando aquelas... E aí eu determinei que eu ia aprender 3 notas e a primeira música de 3 notas que eu achasse era que eu ia começar a tocar, né? E aí eu não me recordo qual, mas assim eu fiz. E a partir daquelas 3 notas eu vi que dava para trocar muita música com 3 notas, né? E aí eu fui aumentando de 3 e hoje eu sei tocar 5 notas. Zé, como que é para você compor e cantar música espírita? Ou seja, falar de Jesus através da música. Bom, eu tive várias provas que a minha missão seria da divulgação do espiritismo, né? E trabalhar com evangelização de crianças. Eu nunca achei que eu fosse ser um palestrante, e não me considero também, né? Mas tomar conta de crianças, eu sempre achei que eu fosse fazer isso. Eu tenho provas disso com sonhos e tudo mais, né? Mas o que realmente aconteceu foram alguns fatos, né? De sonhos e acontecimentos que vieram me trazer essa prova que realmente o meu contato com os espíritos seria intenso nessa parte musical. E aí foi assim que aconteceu. Mas hoje, por exemplo, nós temos um guia, né, o Alan, que é o Robson, né, que é um guia, que você contar bem rapidinho assim a história. Estava tendo um congresso espírita, inclusive seu pai estava, um congresso espírita na História do Ribeiro. Aí trouxe várias cidades para cá. Eu estava. Teve teatro, você estava também, mas você era pequenininho, né? Então, e você também era pequenininho. Eu já tocava. Eu continuo pequeno, né? Ele já era. Mas o que aconteceu? Eu tive um sonho. Eu estava saindo do congresso, naquela época eu tinha uma caravan, né? E aí, quando eu saí do congresso, eu vi 3 pessoas dentro do meu carro. Falei, nossa, estão roubando meu carro. Aí, isso em sonho? Em sonho. Mas um sonho muito diferente, porque eu lembrei de cada palavra que ele falou, né? Então, muito diferente. Mais uma emancipação de alma assim, que teve, né? Aconteceu o fato. Quando eu fui me aproximando, assim, ele saiu do carro e pôs o pé assim, no pneu do carro e eu falei assim, pode levar, né? Como quem diz, pode roubar, né? Tem seguro. Ele falou, não, vem cá, Zé Lúcio. Ele me chamou pelo nome. Eu falei, vixe, o ladrão me conhece pelo nome, né? Pior ainda, né? E sabe aí, onde eu moro. Sabe onde eu moro ainda. Aí eu falei, não, pode levar. Eu falei, não, vem cá, rapaz. E eu fui aproximando assim, bem esperto, né? Ele falou, estou aqui para te convidar a ter um trabalho conosco. Eu falei, o que é? Ele falou assim, eu quero fazer um trabalho musical com você. Você topa ou não topa? Eu falei, rapaz, eu sou analfabeto musical, né? Eu não toco nada, não. Tem outras pessoas melhores do que eu. Eu falei, não, você foi escolhido para fazer esse trabalho. Vocês acham que eu dou conta, né? Falou, você topa ou não topa? Se você topar, você vai acordar com 2 músicas na cabeça, completa. E aí, então, eu falei, vocês acham que eu dou conta? Eu topo. Topa ou não topa? Falei, topo. Aí eu acordei às 6 da manhã com 2 músicas prontas na cabeça. Eu peguei o violão e as músicas estavam prontas na cabeça. Eu só escrevi e a melodia e a letra estavam prontas, né? E aí que começou, então, esse trabalho de captar a mensagem dos espíritos, né? para fazer esse trabalho musical. E para você, Alan, como que é cantar música espírita? Você cantou em dupla sertaneja, que eu lembro bem. Sim. Eu era criança. Tony Francis. Na verdade, o Tony Francis foi um incentivador, mas foi com o Francis, né? Que também leva o nome.
Então, eu me aventurei na música popular, né? Mundana. O povo chama de mundana, mas não muda nada. E me decepcionei muito com o ambiente, né? Achei um ambiente Eu também. muito Pesado. né? E aí eu me decepcionei com as pessoas, me decepcionei com aquele ambiente. Eu achei que a música era mais arte do que aquilo que eu via. E falei pra mim, eu nunca mais vou cantar, não quero mais cantar. Eu tomei trauma de música, não queria cantar mais. E foi um momento também difícil na minha vida. Eu tava passando por alguns problemas pessoais e tal. Foi quando na dor eu fui buscar a religião, né? E aí eu me deparo com essa peça, né? Entrei no centro, lá no Casa do Caminho. E o Zé Lúcio estava cantando. Quando eu cheguei, eu senti uma coisa diferente. Eu sou muito emotivo, né? E só de lembrar aqui me dá vontade de chorar, porque foi uma emoção incrível, assim. Eu falei, gente, mas eu não quero mais mexer com música, por que eu tô emocionado com essa música? E aí eu comecei a ir, aí o Zé Lúcio distribuía umas pastinhas lá no centro pra gente cantar junto. Com, sei lá, um mês que eu tava indo lá, eu já tinha memorizado as músicas, né? E eu ainda tava nessa transição, deixando de cantar e comecei a ir lá, e foi quando eu realmente decidi parar de cantar e continuei indo lá. Aí o Zé Lúcio, um dia eu falei, deu uma vontade, eu queria um dia fazer uma palhinha com você aqui. Porque o Zé Lúcio ia me ver cantar, não sei se você lembra, Zé Lúcio, nossa, é afinadinho e tal. Aí um dia eu perdi, falei, tem como eu cantar uma música com você aqui? E eu cantei e falei, vixe. Deu certo. Aquela emoção assim que eu tô sentindo agora, né? E aí eu falei, é esse tipo de música que eu quero pra minha vida. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente começou a cantar. O Thiago, que hoje faz parte ainda do grupo também, que foi a primeira formação, né? Eu falei, Thiago, cara, tô indo no centro, eu sei que você também, né, é espírita, assim, a mãe dele já era espírita, ele também já... um dia vamos lá cantar comigo, Zé Lúcio, porque eu e o Thiago sempre teve muita afinidade vocal, né? As nossas vozes parecem muito, então quando a gente canta... Ter a segunda do Thiago é tudo de bom, né? E aí, começamos a cantar e o pessoal começou, nossa, vocês estão parecendo Roupa Nova, porque aí fazia 3 vozes, tal. E a gente apresentou em algumas casas, alguém chamou a gente, o Zé Lúcio foi fazer uma palestra, acho que em Caçu, não sei aonde. Vamos cantar lá? E aí a gente foi nós 3, a hora que a gente viu, a gente estava recebendo convite de tudo quanto é lado, e de repente o Zé Lúcio falou assim, tem um pessoal lá de Alto Araguaia, que a prefeitura quer contratar lá, vai contratar uma banda católica, uma banda evangélica e falta contratar uma banda espírita, e o rapaz viu vocês cantarem e quer contratar vocês. E o Zé Lúcio, não, então você fala com o Alan que ele que resolve isso aqui, nem sabia que era eu. Aí o rapaz me ligou e tal, pro cachê, nós temos uma verba aqui de R$15 mil pro cachê da banda. E ele me fala aqui que eu já tenho que pôr no material de divulgação, me fala pelo menos o nome da banda. O nome da banda... Eu não tô ouvindo direito o nome da banda, ganhando tempo pra pensar, né? E eu tava no meu trabalho, assim, na minha empresa, a hora que eu olhei, assim, o sol tava brilhando. Eu falei, Grupo Luz. Nem tinha o nome. Grupo Luz. Grupo Luz, Aí eu fui contar a história de mim e falei, agora nós temos um nome. O nome é Grupo Luz e a gente vai fazer um show aberto, já com banda, né? E eu lembro que a gente pegou, né, como as outras bandas já tinham a estrutura, já eram bandas renomadas, a gente falou, a gente não pode ficar atrás, vamos... E aí a gente, então, foi lá fazer esse show e a gente contratou músicos na época, né, ensaiamos com músicos, profissionais, contratamos algumas decorações, fez uma coisa bacaninha, né? E aí todo o dinheiro depois a gente destinou para obras, né? Para as obras. Zé, a literatura espírita está recheada de casos de cidades espirituais, como eu acabei de ler, Nosso Lar, por exemplo, e até outros planetas mais evoluídos do que a Terra, onde a música adota feições ainda desconhecidas por nós outros. Como que a gente poderia entender que a música é uma espécie de linguagem da alma? Não é difícil entender quem leu o livro Pensamento e Vida do André Luiz. Do André Luiz, né? Não, Pensamento e Vida é Emmanuel. Emmanuel, desculpa, é isso mesmo. Você fez eu errar, rapaz. De Emmanuel, né? Porque quem leu esse livro vai lembrar que quando a gente pensa,
o pensamento se reflete e se materializa no plano espiritual. É uma né? força criadora. Exatamente. E ela tem energia, e ela tem vibração, né? E ela deve ter um tipo de matéria. É lógico que a gente sabe que é o fluido cósmico universal. Tanto é que André Luiz fala das formas pensamento, justamente por conta disso. Exatamente. Então, eu acredito que a música é da mesma forma. Ela vai alcançar o seu patamar de vibração, de energia, de intensidade, e vai alcançar os pensamentos que vão atrair esse tipo de ideia que está passando na música. Assim como um rock muito pauleira, muito, né, muito pesado, vai atrair um certo público de pensamento, né? A música sublime, que para nós é uma música boa, mas, né, como disse aí, ainda é uma música de índio, né? Para o plano espiritual, né? Mas alcança os seus objetivos também. Vai fazer o seu papel. E como o nosso papel, né, Alan, é divulgar Jesus, divulgar os ensinamentos de amor do Cristo, a gente tenta fazer um tipo de música que leva esse tipo de mensagem, né? E vai alcançar os corações das pessoas. O Alan tem uma história bacana em relação a isso, né, Alan? Tem do suicídio, né? Nós temos um caso bem interessante de um jovem de Caçu. Ele tinha 15 anos de idade e com muito pensamento suicida. E ele não conhecia as nossas músicas. E um dia ele estava muito ruim, muito depressivo, teve um encontro em Caçu, a gente foi lá. E aí ele conheceu o grupo, a gente deu um CD para ele, alguma coisa assim. Uhum. Depois de uns 2 meses, a Esther trouxe para nós que aquele jovem deixou de suicidar-se por causa de uma música que a gente usava, né? Isso é muito, muito forte para mim até hoje. Se não me engano, Revista Espírita, 1864, se não me engano, maio, tem uma entrevista de Bernard Palissy, um francês, que hoje habita Júpiter, que segundo a espiritualidade é o planeta com a humanidade mais evoluída do sistema solar. Sim. Inclusive Mozart deu a mesma entrevista, se não me engano, 3 meses depois, na mesma Revista Espírita, falando de como é a vida em Júpiter. E Palissy dizendo que lá em Júpiter a musicalidade faz parte do ambiente, que as plantas emitem música. E quando eu li isso, eu fiquei imaginando como que pode uma planta emitir música. Eu li isso já tem alguns anos. Esse ano agora de 2021, depois eu vou até procurar esse artigo para aprofundar mais, cientistas descobriram, através de medições eletromagnéticas, que o girassol produz música. Nós não conseguimos ouvir, captar, né? Captar dentro das ondas sonoras, dentro das ondas sonoras que ele emite, mas ele emite música. Ou seja, a ciência começa a entender isto, comprovando o que os espíritos já vêm dizendo há muito tempo. Alan, a música é uma espécie de patrimônio cultural, mas também faz-se como agente transformador de vida, principalmente pelo seu poder de emocionar, como você acabou de explicar aí o caso dele. Na sua opinião, a música é presente na sociedade apenas como objeto de comunicação ou ela tem um propósito maior? Eu penso que ela tem, com certeza, um propósito maior. E quando a gente fala em propósito maior, a gente sabe que sempre tem 2 lados. Felizmente ou infelizmente, né? Quando eu digo propósito maior, se a gente for olhar para o lado da transformação, da evolução, né, é notório. Até pelo exemplo que eu dei aqui, por exemplo, dessa pessoa que deixou de suicidar. Existem, inclusive, tratamentos, né, com frequências. Musicoterapia. Não só com melodias, mas com frequências também que tiram você de um
uma frequência e te leva para outra frequência. Então, eu penso que sim. E aciona ondas cerebrais. com certeza, né? Porque o nosso cérebro é pura onda cerebral, né? É pura onda, né? Pura emissão de energia. E além disso, a gente também tem que entender que existe o propósito, né, do lado sombra, que também utiliza a música de forma proposital, né? Então, eu sou suspeito em falar isso porque eu vivi os dois mundos. Eu já fiz músicas com letras muito pesadas, eu tenho vergonha de dizer isso, mas tenho coragem de dizer porque eu não quero mais fazer parte disso, né? Inclusive tem uma música minha que batem direto na minha porta querendo gravar ela e eu não falo, essa aqui por dinheiro nenhum pode pagar todo o dinheiro da terra que, né, não vai gravar. Então, e a gente sabe que a espiritualidade inferior entende isso também, né? E o poder da música, o alcance que a música tem nas mentes, né, e no nosso subconsciente. Então, sim, a música tem sim um propósito maior e ela é uma das maiores janelas, né, ou maior porta de entrada para o nosso inconsciente, é onde mora o nosso ser, né? As nossas atitudes, nossos comportamentos são baseados no nosso inconsciente. E literalmente onde mora o perigo, né? E onde mora o perigo. E é tão perigoso que você está na rua, de repente passa um carro com a música que você odeia, você não gosta e você não quer, eu por exemplo, não quero mais fazer parte, aquele carro passa um pouco, você está cantando a música. E a música está na cabeça. É interessante a gente lembrando também, o Carvalho, que tudo que a gente compõe, e aí você foi muito feliz, Alan, de não permitir que se gravassem a sua música, que você fala que é pesada, porque tudo que a gente compõe, não só na música, na arte como um todo, né? O belo como um todo, fica registrado nos livros espirituais. Temos a corresponsabilidade. Exatamente. Então, por exemplo, se um livro que você escreve, que você compõe, né, ele te incentiva ao suicídio e a pessoa suicida, você é coautor daquele suicídio. Por isso. Né? É importantíssimo você dizer isso, o Zé, porque eu já li artigos científicos e já li na literatura espírita o quanto a responsabilidade da palavra, aquela ideia que você vê em adesivos de evangélicos, a palavra tem poder, é uma grande verdade. Sim. E se a palavra tem poder, quando ela é muito bem ajustada e acompanhada por musicalidade, ela penetra na alma e ela muda as personalidades. E como o Alan falou, tanto a espiritualidade maior, e vamos chamar de espiritualidade menor, não é porque são imperfeitos ou involuídos moralmente que não são inteligentes. Eles têm conhecimento disto, né? E amarrando isso aqui, eu já te pergunto, a música, os compositores, aliás, independente do gênero, você acha mesmo que eles são influenciados pela espiritualidade? Sim, sempre. Sempre, e não sou eu que diz, não. O Zezé de Camargo e Luciano fala que ele sempre compõe inspirado. E é questão de pegar, tal, vem a inspiração, rapidinho ele faz a música. Eu também, se eu for fazer uma música, eu dou conta de fazer, né? Mas é lógico que inspirado você faz muito mais rápido e fica melhor. A música, por quê? Porque vem de irmãos que querem mostrar o seu trabalho e querem pôr o seu trabalho para a apreciação do público, né? Cabe a nós fazer o quê? A seleção, né? Teve música, por exemplo, que eu fiz, cantei e ninguém gostou. A música era para mim. Eu tomava um ralo na música, sabe? Por quê? Porque a música era para mim, fez para mim. E ninguém gostou da música, não pegou, né? Então, quando eu até me lembro do Divaldo, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Não, ele fala também que do começo ele escreveu muitas coisas, as mensagens. Né? As mensagens, ele falou assim, agora joga tudo fora e começa de novo, agora que começou o trabalho. Então, no começo, era só rascunho. Então, às vezes vinha para mim mesmo, né? Então, em relação à sua pergunta, né? Eles influenciam e muito. Não só os espíritos, mas o tipo de ritmo também que tem a música influencia. Vem daí a famosa música chiclete, igual ele falou, que pega.
são grandes mentes que compõem isso. Sim. E quando você vê, eu já vi reportagem na TV de duplas de sertanejo universitário, aqui eu não estou falando mal do estilo, eu estou citando o estilo para a pessoa poder identificar. Ele sentado numa mesa, com uísque, cerveja, um violão, conversando, já muito alegres por já ter bebido há muito tempo. O cara fala, esse é o momento onde eu mais componho as melhores músicas, aquelas que pegam mesmo. Sim. Quer dizer, qual é o ambiente psíquico naquele momento ali, embalado por muita bebida alcoólica? Com certeza não estão sintonizados com o espírito de luz. Exatamente. E quando você citou aí a questão da orquestrar a fala, né? A escrita com a melodia, pra você ter ideia, uma campanha eleitoral, trabalhei muitos anos com campanha eleitoral, hoje não trabalho mais, se começa pelo jingle. Pelo jingle. Um jingle, ele determina o sucesso de uma campanha. Tanto é, né, que eu acompanhei e fiz isso também várias vezes, que tiveram ou mudamos o jingle no meio da campanha porque não funcionou. Então, uma campanha, inclusive, né, é norteada por isso. Sim. Vamos só voltar um pouquinho naquilo que nós já falamos. Imagina as músicas que falam de bebida, por exemplo, né, que são muitas hoje, né? Beber até cair, vai, né? Essas músicas que pregam na gente, né? E que incentiva a pessoa a fazer uso do álcool. Mas aí tem uma particularidade. É sabido que a indústria cervejeira patrocina as duplas e compositores para fazer esse tipo de música. Sim. E já fizeram estatísticas. Bem lembrado. Shows onde no começo do show tinha um público presente e uma quantidade de estoque de cerveja. E os artistas começavam a cantar. Uma hora e meia depois, o estoque de cerveja havia acabado pela propaganda subliminar. Sim. E como se não bastasse apenas introduzir as palavras na música, começam a encenar. Você vê as lives aí na época da maior crise da pandemia, as lives que o pessoal fazia, o cenário era só freezer de cerveja. Não, né? Não é só isso, né? Hã? Só freezer e tomando a cerveja. Então, o que eu estou te falando, começam a encenar em palco, eles encenam literalmente fazendo teatro ali, como se fosse uma mesa de bar, bebendo. E é interessante lembrarmos que no público tem menores de idade, crianças, adolescentes de 14, 15, 16 anos, que bebem muito. Então isso tem um peso. E naturalmente, como o Zé Lúcio diz, todos responderão a sua cota parte de influência negativa. Sim. Em relação ao que eles estão fazendo. Eu não acredito que o ritmo em si seja o responsável pela... O ritmo é o veículo. É o veículo, que leva a letra. Agora, a letra sim. A letra, porque a letra é carregada de energia e de emoção, né? E de vibrações, né? Então, intensidade também. Porque aí sim, porque você pode fazer uma música boa com funk, por exemplo. Sim. Você pode fazer. Sim, né? A batida do funk é gostosa. Existem músicas com ritmos, com batidas, que dá vontade de dançar, de Rocks cantar. Maravilhosos, sim, né? Sim, o problema é quando você pega aquela melodia ou aquele ritmo, porque existe uma diferença de melodia e ritmo, né? A percussão. Porque hoje você vê muita música... É porque eu não queria citar gêneros musicais para o pessoal não falar que a gente está com preconceito. Não é por aí. Mas a gente vê muito gênero musical que quando você ouve de longe, você ouve só percussão, só batida. Tum, 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 e a voz da pessoa, que é uma voz de duas notas. Não tem melodia na música, é simplesmente uma repetição de duas notas. Sim. Então, isso é um pouco complicado, mas assim... Até, por exemplo, tem uma música que foi gravada pela banda Alta Tensão de Salvador, que foi psicografada pelo espírito de Noel Rosa. Então, se tiver um tempinho, eu posso até cantá-la aqui depois, mas fala assim, ó, que não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção, né? Então, ele fala que o samba também pode trazer uma coisa boa, né? E eu concordo com ele, que não é o ritmo em si, mas o que
o que está colocado na música. Eu não tenho preconceito de ritmos. O que eu falo é isso. O ritmo é o veículo que leva o bem ou o mal, A mensagem. que é a mensagem. A mensagem, ela está, obviamente, na letra. E o mais preocupante é que antigamente, assim, vou voltar 5 anos atrás, não vou voltar muito não, só 5 anos atrás, a forma ainda era muito subjetiva. Hoje não. Hoje a música, ela descreve literalmente uma cena, por exemplo, de pornografia. Sim. Ela descreve. Sim. Eu pratico um esporte ali na beira do lago, né? Lá no Bom Sucesso. E aí os Você carros, ficou vindo de longe. né? É inacreditável. Eu chego a me questionar se eu tô ali de verdade e se aquilo está acontecendo. Existem as coreografias que vão literalmente ensinando o que as letras falam. Exatamente. Agora, a boa notícia é que esse tipo de música, que é extremamente comercial, ela é enlatada, ela é feita para vender. É lógico que as induções para o descaminho é uma consequência séria e grave, né? Mas estão com dias contados. Nós estamos percebendo aí a chegada de espíritos já bastante aculturados. Não, bastante culturados. Nós vemos crianças que já buscam melodias muito mais suaves e interessantes e rechaçam esse tipo de música. Então, eu, Carvalho, eu faço aqui uma especulação. Eu acredito que não chegamos em 20 anos para que esse estilo musical seja uma página ruim da história da música da humanidade. Eu concordo com você, Carvalho, que essas músicas que nós estamos fazendo, né, Alain, é para o futuro, né? E eu concordo plenamente que nós tivemos uma fase muito, muito difícil que passou principalmente o Brasil, né? Onde nós tivemos um atraso na cultura, tanto a cultura da educação infantil... A cultura de modo geral. De um modo geral, a cultura artística, que foi realmente denegrida de uma forma geral, e sofremos, então, eu acho que nós perdemos aí uns 50, 60 anos de atraso na questão de estudar, porque na minha época era comum a gente, por exemplo, pagar um professor para estudar um instrumento musical, as pessoas fazerem conservatório, e hoje já está muito mais difícil isso acontecer, a não ser as igrejas que têm feito um papel muito interessante, as igrejas evangélicas e católicas principalmente, que têm feito um trabalho muito interessante de ainda fornecer e produzir músicos bons, né? Zé, eu faço uma ponderação em relação a isso. Imagina que você pega um pêndulo, segura ele aqui. Quando você solta, ele vai na outra extremidade. Uhum. Aí ele volta, ele vai, até ele parar na posição natural dele. Nós estamos vivendo esse momento onde o pêndulo geral das nossas vidas está fazendo isso. Então ele vai de um extremo a outro extremo, fazendo a identificação. Segundo os Espíritos, nós estamos vivendo um grande momento citado por João Evangelista em o Apocalipse. Quando Jesus disse, eu sempre ponho na cabeça a igreja de Sardes, eu preciso, mas não é. Quando ele escreveu uma carta para uma igreja, que na minha cabeça ficou igreja de Sardes, mas não é. Quando ele diz que sejas quente ou sejas frio, porque se fores morno, vomitar-te-ei da minha boca. Uhum. Então, segundo os Espíritos, todos esses momentos que nós estamos vivendo na Terra, eles estão servindo para que nós nos identifiquemos. Exatamente. Porque estava todo mundo quietinho, com aquela ferida interna, né? E aí começou a vir essas situações que elas são permitidas pela divindade, justamente para que a gente tome um lado, que não fique em cima do muro. Ah, aquele funk com aquelas colocações pornográficas é interessante. Gostei, curti, começa a dançar. Você se identificou.
Não estou falando se bom ou ruim, você está se identificando. Exatamente. Ah, mas essa música aqui, que tem uma letra legal, você se identificou. E aí eu me lembro de Chico, e eu ainda vou procurar qual livro que eu li isso, porque tem muitos anos. Ele dizendo que, certa feita, ele foi desdobrado por Emmanuel e visitar uma cidade em uma esfera muito inferior que ele chamou de cidade estranha. E lá eles estavam assistindo uma parada, um desfile, com carros com motivos fálicos, eróticos, com genitálias, com órgãos sexuais, pessoas nuas, inclusive fazendo orgias nos carros. E ele percebeu na multidão que assistia aquilo espíritos e almas, quer dizer, espíritos encarnados e desencarnados pela conformação que ele se apresentava. E ele assustou. E o Emmanuel disse, esses estão se despedindo nessa festa porque eles irão reencarnar na Terra. Porque estarão tendo as suas últimas oportunidades de fazer o reajuste. Então, eles sabendo disso, estão se despedindo. Isso foi na década de 1950, 70, Chico assistindo uma televisão, assistindo a um programa de televisão, viu um show musical daqueles muito estranhos, já no começo de anos 80, e ele reconheceu no artista um daqueles líderes que ele havia visto naquela parada, naquele desdobramento que ele teve. E ele assustou, e o Emmanuel disse, sim, Chico, eles já estão aí. E se nós observarmos, a música vinha no ritmo, anos 80, começou a descer. Ilairilê, boquinha da garrafa, e foi descendo até hoje. Só que eu acho que a gente já bateu no fundo do poço e estamos subindo. Mas isso foi... Não tem para onde descer mais. Não tem para onde descer mais. Então, assim, esse momento, digamos assim, esse ponto cego da nossa cultura, ela foi permitida e ela foi necessária para essa identificação, para essa polarização. Porque agora, cada um já está se julgando. Entende? Concordo plenamente com você, Carvalho. Né? Acho que é isso mesmo que vai acontecer. Com a chegada de espíritos, de grandes músicos que vêm agora em missão para fazer essa retomada para uma nova era da música. Então, Zé, com base nisso tudo que a gente está falando, a gente pode afirmar que a música pode interferir na nossa saúde física e mental? O que você acha também, Alan? Completamente. Inclusive, absurdamente. Eu acho, pegando o gancho que você disse, o Zé Lúcio conectando tudo isso aí, e inclusive o Zé Lúcio citou aqui a música evangélica, eu acho que a música evangélica, os artistas evangélicos têm muito essa missão de fazer essa depuração aí. Já estão fazendo, né? Porque o alcance da música evangélica está sendo muito grande. E a música, ela tem total poder sobre a nossa mente. E a nossa mente comanda o nosso corpo. Então, se a mente adoece, o corpo adoece. Então, eu penso dessa forma. E Zé, qual que seria, então, a relação entre a música e os nossos pensamentos e a relação entre os nossos pensamentos e as nossas companhias espirituais? Tem aquele ditado, me diga com quem andas, que eu te digo quem tu és, né? Mas aí veio, acho que foi Emmanuel que disse isso, que tem um melhor agora, né? Que me diga o que pensas, que eu te digo com quem andas. Porque aí é exatamente a questão de sintonia. Exatamente o tipo de música que você escolher para ouvir é o que vai trazer as companhias espirituais que vai fazer com que você tenha uma melhor ou pior performance na sua caminhada para a sua evolução, né? E eu tive, aproveitando o gancho, o Carvalho, o nosso último projeto, né, do Grupo Luz foi como é que chama? Nós musicamos, que fala, né, Alan? Musicamos todas as parábolas de Jesus. E foi um convite de um irmão, né, um espírito, que se aproximou de nós e falou, eu preciso de um trabalho assim. Então, trabalho de Hércules, né?
o grupo assumiu o trabalho, né? Em 3 meses nós fizemos todas as músicas, todas as parábolas de E Jesus. que está sendo divulgado agora. É bom, Tá sendo, é bom que sendo você divulgado passe agora. para os nossos ouvintes como eles acessam essa divulgação. Tem um programa. Nós estamos. A primeira etapa foi transformar as músicas, as parábolas em músicas, e a segunda etapa agora a gente está estudando as parábolas, né, toda quinta-feira às 18 horas, aqui nesse mesmo estúdio. Então, se os nossos telespectadores, né, internautas, ouvintes, porque hoje não é só mais telespectadores, é tudo de um só, né, tiverem interesse em ouvir as nossas músicas, é só procurar no Spotify, Grupo Luz Espírita, em todas as redes sociais. Procurou Grupo Luz Espírita em todas as redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, você vai encontrar esse projeto lá e os nossos outros projetos também. E como o relógio do Claudinho aqui pula de 2 em 2 minutos, e nosso tempo está quase no final, vamos fazer uma última pergunta e depois eu quero uma palhinha de vocês do que o Grupo Luz está fazendo. E nós temos muitos ouvintes que não são espíritas, até para ter conhecimento do que é a música espírita. Nesse momento de pandemia, Alan, nós poderíamos utilizar a música como ferramenta para nos ajudar a enfrentar as diversas crises que a pandemia tem nos trazido? E se sim, como? Eu mesmo tenho feito isso. Durante o primeiro lockdown, a primeira coisa que eu fiz foi me imergir em música. E eu ouço muita música evangélica. Ouço as nossas músicas do Grupo Luz, ouço músicas espíritas e música evangélica. Eu começo o meu dia assim. Porque eu penso que a primeira atitude do seu dia determina como vai ser o seu dia. Então a primeira coisa que eu faço lá em casa já é lei. Nós levantamos, primeira coisa, Spotify, música cristã. Enquanto a gente está fazendo um café, enquanto a gente está tomando banho. Então é música alta, cristã, para que o nosso ambiente seja harmonizado. Eu tinha 11 anos de idade, porque, como você falou do congresso que tinha lá no Nestório, e meu pai me levava, meu pai tinha apelido de pata-choca, porque onde ele ia, ele levava os filhos, igual a pata anda na... E assim, eu fui naquele congresso, eu tinha 9 anos de idade. Eu lembro. E eu frequentava os trabalhos que meu pai fazia lá no sanatório todas as manhãs, enquanto eu morava em Jataí, depois eu passei um período morando fora. E lá continua, né, os trabalhos dele, o espírito, o Gersino, que é uma história bastante interessante. Ele chegou lá através de uma obsessão que ele fazia de maneira inconsciente, ele foi enterrado vivo, e teve uma história muito interessante, onde num processo de mais de um ano, até ele se conscientizar do que estava vendo, e ao final ele aceitou o convite de continuar trabalhando no sanatório como uma espécie de enfermeiro. Então ele sempre comunicava, tal. E certa feita, eu estava lá no final dos trabalhos, houve uma comunicação dele, ele olhou para mim e falou assim: Carvalho, você está muito novo, mas você não imagina o quanto é bom você começar o seu dia no trabalho no bem. Esses primeiros passos, das primeiros minutos do dia, como você disse, Alan, determinam praticamente todos os acontecimentos do dia. Então, a pessoa que acorda, faz uma oração, ouve uma música legal, tenta fazer ou uma meditação, ou uma respiração, ou simplesmente por não ter tempo, cultivar bons pensamentos. Um trabalho de gratidão a Deus pelo mais um dia de oportunidade. Aquilo embala mesmo. Então, enquanto você prepara o violão aí, eu quero mandar os abraços para os nossos ouvintes que estão participando sempre, inclusive o nosso agradecimento para Lígia Falone, Eni Franco Carvalho, minha mamãe, Maiara Alves, Irani Inácio, Fátima Daniela, Lúcia Aparecida Figueira, Luciana Reis Barbosa, Ruth Carvalho, Renato Rodrigues de Souza, Neuza Barbosa, Ieda Freitas, Maristela Prate, Carita Ribeiro, Claudinho Cardoso, seu amigo, irmão e brother, Adriana Vieira, Alessandra Santos, Ana Paula Lima, Regina Meno, Marcon Richard e todos os integrantes do Grupo Luz, muito obrigado, um abraço. Léa Chapeta e Vilmar Filho. E é interessante a gente falar da nossa programação musical da Rádio Sintonia no Bem.
que não é uma rádio só de programas. Nós temos uma programação musical. Inclusive, antes de você chegar, eu estava aqui elogiando a nossa programação, música bastante gostosa. Então, sintoniza. Nós temos o aplicativo no Android, para quem tem celular Android, ou pelo site www.sintoninobem.com.br. O Claudinho está falando ali que logo vai ter um aplicativo da rádio funcionando para todos os celulares. Muito bom. Então, sintoniza e ouve a nossa programação, que é muito boa. Com vocês, parte do Grupo Luz, fica à vontade. Essa música é uma das mais tocadas nossa, né? E até uma história também, mas no nosso tempo não vai dar para contar. E então essa música chama O Amor é Tudo. E sempre Um dos carros-chefes, né? Sempre que a gente vai cantar em algum local, eles pedem essa música, né? Tem uma história bacana, mas... Então o Alan vai... A letra é de André Luiz, né? André Luiz. Eu codifiquei, né, a letra. A letra é de um livro de André Luiz, tá? E se eu lembrar tocar, né, Alan? Quanto tempo que eu não toco violão? Vai lembrar, né? os espíritos estão com você. Vamos ver. Os mundos caminham, o homem se move em seu destino. Em seu destino. Construiu assim a vida que se quis. O saber não é tudo, as conquistas do mundo satisfazem o corpo. Satisfazem o corpo. Mas só o amor, Só o amor é capaz de nos fazer feliz. Quem ama progredir, percebe. Quem ama sublimar e serve, espalhando alegria. Quem ama estudar, entende. Quem ama perdoar, compreende. O amor é a estrada real. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. O amor em Deus é tudo. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. O amor em Deus é tudo. Tudo. O amor em Deus é tudo. O amor em Deus é tudo. O amor em Deus é tudo. Certeza que estão sendo aplaudidos de pé. Para encerrar, então, registramos mais uma vez a presença de Cacilda Olivério, Neuza Barbosa e Léo Souza. O nosso abraço, nosso muito obrigado. O horário chega no final, infelizmente o programa termina. Eu só tenho a agradecer a dupla de dois. Nós que agradecemos a Que oportunidade, veio né? abrilhantar o nosso programa hoje. Não sei se vocês sabem, o nosso programa é composto de duas partes. Na primeira a gente tem um convidado, na segunda parte eu com Deus, a gente responde as perguntas que os ouvintes vão enviando para nós. Ok. Então, eu convido a todos para cerrar os nossos olhos, para que a gente possa agradecer a Jesus por esse momento de aprendizado, de comunhão com a espiritualidade maior, rogando ao Mestre que possa estender as suas bênçãos a todos aqueles necessitados, que nos ilumine a todos que guardamos em nossos corações e em nossos pensamentos. Que nos abençoe mais esse resto de semana, nos orientando para que a gente possa ter força, disposição para o enfrentamento dos problemas,
tendo como norte sempre o teu evangelho. Muito obrigado mais uma vez. Louvamos a Deus, pelo nome do qual encerramos o programa de hoje. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos e um grande abraço. Que assim Amém, seja. que assim seja. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Profano, pois a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Tá no ar? Como pode a humanidade condenar o samba julgando o profano? Pois a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia, mostra o cantador sua evolução. Não se ensina crianças contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando o nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina evangelho, é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina evangelho, é com samba canção.